O Trilhas da Democracia de hoje está sendo gravado no dia 16 de agosto e recebe o historiador, professor, coordenador do Laboratório de Estudos da Ásia da Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo. Em questão, a guerra na Ucrânia. Ângelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Depois de tanto tempo, é um prazer enorme poder dialogar contigo. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Obrigado, Marco. O prazer é meu. Nós temos aí um passado comum no meio acadêmico. Prazer revê-lo novamente depois de tanto tempo. E também acho que será interessante falar sobre esse tema, que está tão premente. Ângelo, você em 2022, o ano passado, você escreveu um artigo intitulado A Guerra na Ucrânia, Alguns Elementos Explicativos, que foi publicado no livro Ensaios sobre a Guerra Rússia-Ucrânia, 2022, organizado por Bruno Gomide e Neide Jalageias. Um artigo que eu recomendo a quem quiser ser introduzido à discussão sobre as razões da guerra, as razões que levaram à guerra, do ponto de vista de alguém que conhece profundamente a história da Rússia, da Rússia e da ex-União Soviética. Ângelo, eu começaria te perguntando qual é a importância do fato de Rússia e Ucrânia serem estados multinacionais, multiétnicos, para usar uma expressão mais próxima da realidade brasileira, para se compreender, Qual seria a importância disso para se entender o início da guerra? Por favor, Ângelo. Realmente, nesse artigo, eu busquei tratar de questões que muitas delas não são muito bem compreendidas no Brasil, que se tratam de realidades muito específicas daqueles países, da Rússia e da Ucrânia, e que não são muito conhecidas aqui no Brasil. E eu acho que uma questão fundamental é essa. A Rússia e a Ucrânia, assim como a antiga União Soviética, são estados multinacionais, bem diferente dos estados-nação, os estados nacionais, como o Brasil, a maioria dos países ocidentais. Num estado-nação como o nosso, na maioria dos países ocidentais, no Brasil, a nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo chamado ius soli, em latim, o direito do solo. Ou seja, nasceu no Brasil, primeira geração, você é brasileiro. Um casal de japoneses vem para o Brasil, o filho deles nasce aqui, primeira geração, ele é considerado de nacionalidade brasileira. Nesses estados multinacionais, a nacionalidade de uma pessoa é determinada de outra maneira, é pelo chamado ius sanguinis, direito do sangue. E não tem nada a ver com o local que ela nasce. Hein? A nacionalidade de uma pessoa é a nacionalidade do pai ou da mãe. Pode até escolher no nascimento, se for diferente. Então, isso cria a realidade dos chamados estados multinacionais. Um estado com muitas nações diferentes dentro dele, muitas nacionalidades. Aqui, geralmente, a gente diz etnias, como você colocou, multiétnicos. Mas isso não dá muito a complexidade do que é na realidade lá. Lá eles usam a palavra nação, nacionalidade. Eu sou de nacionalidade russa, eu sou de nacionalidade ucraniana, independentemente do local que ele nasce, se foi na Rússia e na Ucrânia. Então, isso gera uma complexidade que não é... Aqui a gente tem dificuldade de entender. Novamente, chamando a atenção, é um Estado com muitas nações diferentes dentro dele. Isso, por um lado, cria uma grande riqueza cultural. Você vai em Moscou, você vê culturas de muitas nações diferentes, azerbaijanos, ucranianos, esquimós. Mas, por outro lado, também pode ter um potencial conflitivo, porque cada uma dessas nações quer uma certa autonomia, direitos autonômicos, no mínimo na área cultural, poder falar sua própria língua, ter escolas na sua própria língua.
mas frequentemente também geram demandas de autonomia política, às vezes. Né? Só para ter uma ideia de como é que é complexo isso, muitos dos problemas dessa guerra da Ucrânia hoje começaram em 2014, né? Começaram a se tornar mais sérios em 2014, quando houve um golpe de Estado para alguns e uma revolução para outros dentro da Ucrânia. Até ali, havia um presidente de cidadania ucraniana, mas de nacionalidade russa. Né? A maior parte da população da Ucrânia são cidadãos ucranianos de nacionalidade ucraniana, mas tem uma minoria, até 2014, né, mais ou menos uns 20 e poucos % da população, quase 30%, que eram cidadãos ucranianos de nacionalidade russa. Aqui nós Ângelo, estavam situados em que províncias, particularmente? Eles estavam espalhados pela Ucrânia inteira, né? Mas na Crimeia, por exemplo, eles eram maioria da população, mais de 50%, por volta ali de 70 e poucos %, quase 80%. Porque a Crimeia, até 1954, era da Rússia, né? Então, por isso que tem uma maioria de população russa. Nas outras regiões, eles não eram mais de 50% da população, né? Os cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, como eles dizem, né? Mas havia algumas, né? Principalmente na região do Donbass, que eles chamam, que é uma região que havia ali, em que eles eram uma minoria muito significativa, muito alta, né? Mais ou menos 30% da população. E são essas regiões que se tornaram autônomas hoje. Né? Não só a Crimeia, mas as outras que tinham se rebelado em 2014, quando aconteceu aquilo que eu estava descrevendo. Né? Existia um presidente que era um cidadão ucraniano de nacionalidade russa, né? Que a gente diria de etnia russa, o Yanukovych, que foi derrubado, né, por uma rebelião popular que depois instaurou um presidente cidadão ucraniano de nacionalidade ucraniana, o Poroshenko, né, o Pyotr Poroshenko. E o Zelensky hoje, ele está em que grupo? Em nenhum dos dois grupos. O Zelensky é um cidadão ucraniano de nacionalidade judaica, que é uma outra das dezenas de nacionalidades que existem na Ucrânia. Na Ucrânia e na Rússia existem mais de 100 nacionalidades. Então, só para se ver como é que é complexo a coisa, né? E, principalmente, você pega, por exemplo, um cidadão ucraniano de nacionalidade russa, quando tem esse conflito entre Ucrânia e Rússia, a sua lealdade principal vai estar com o país de sua cidadania, que é a Ucrânia, ou a nação a que ele pertence, né? Que é a Rússia. Na prática, os cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, cada um decidiu por si. Alguns ficaram do lado da Ucrânia, outros, talvez a maioria, a gente pode dizer, né, ficaram do lado da Rússia, da sua nação. Agora, a gente tem que tomar cuidado também, porque aquelas províncias rebeldes, né, elas estão praticamente em ocupação militar. Então, pode ser que tenha muitos cidadãos ucranianos de nacionalidade russa que até gostariam de exprimir opiniões a favor da Ucrânia, mas uma questão de lei marcial fica meio difícil, né? Mas eu diria que a maioria dos cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, nesse conflito entre Ucrânia e Rússia, ficaram com a nação, mais do que com o país de sua cidadania. Mas não são todos. E, como eu falei, deve ter uma zona cinzenta ali difícil, em pessoas que estão com medo de colocar sua opinião política, né? Mas isso é só para mostrar como é que isso cria uma complexidade que nos Estados-nação, os Estados-nação mais ou menos são como um liquidificador, né? Mais ou menos homogeneiza. A gente fala, eu tenho ascendência, sei lá, italiana, portuguesa, né? Africana, etc. Mas a gente fala uma coisa meio... A maioria se considera brasileiro, né? Lá não. É bem demarcado. São nações diferentes dentro de um mesmo país. E aí como é que fica a questão da lealdade? A lealdade principal é com o país da cidadania ou com a nação a que ele pertence, né? E só um último ponto, cria um certo chamado irredentismo étnico, né? O Putin, por exemplo, ele se diz no direito e no dever de defender as pessoas de nacionalidade russa, independentemente de estarem na Rússia ou fora dela, né? Isso aí já cria uma outra problemática, né?
Foi boa essa observação, porque a minha pergunta é exatamente essa. Você diz isso no teu artigo. Na verdade, isso foi foi comentário geral, quando do início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, né? A ousadia de Putin de não ter se restringido a ocupar militarmente essas regiões onde haveria uma maioria nacional, de nacionalidade russa, mas o fato de ter atacado Kiev. Como é que você, em que termos você analisaria essa ousadia de Putin de chegar até Kiev, né, de fazer uma guerra total, né, dentro do território ucraniano? Isso aí surpreendeu a maioria dos analistas, inclusive a mim, né, que achavam que ele ia se restringir às regiões onde havia aquela minoria russa bem volumosa, né? Ou seja, aquelas regiões que já tinham se rebelado, já estavam desde 2014, né, quando houve a derrubada do presidente, né? Alguns consideram uma revolução popular e os outros dizem que foi um golpe de Estado. É uma grande discussão. Aquelas regiões, não só a Crimeia, onde os russos eram maioria bem definitiva, né, quanto outras regiões onde Donetsk, Luhansk, né, onde os russos eram uma minoria, mas bastante significativa, e se rebelaram, não aceitaram o novo governo central. Então, a maioria dos observadores, inclusive eu, achava que o Putin ia se restringir aquilo ali, né? Que era, inclusive, o objetivo que ele estava dizendo, ia proteger os russos étnicos, né? Que estavam, segundo ele, sob ameaça do governo central ucraniano. Mas o que eu acho que ele decidiu é uma tentativa de mudar o governo central, não no sentido de que ele ia instalar lá um russo, alguma coisa, mas ele provavelmente queria a queda do governo e um governo mais pró-Rússia lá. Porque, como a gente viu, os russos étnicos eram de 25%, mais ou menos, da população, e, às vezes, eles conseguiam eleger o presidente. O presidente, como eu falei, até 2014, tinha um presidente que era um russo, o cidadão ucraniano de nacionalidade russa. Então, não é tão assim, não seria um trauma tão grande para a Ucrânia ter um presidente cidadão ucraniano de nacionalidade russa como eles já tiveram antes. Então, eu acho que ele queria era mudar o governo central para um governo mais pró-Rússia, onde ele talvez aí nem tivesse que anexar aquelas novas regiões. Seria um governo mais pró-Rússia, que, por exemplo, daria autonomia àquelas regiões. Talvez ele se contentasse com isso. Só que aí, militarmente, ele não conseguiu, né? Ou seja, havia a ideia de uma blitzkrieg, né, de uma tomada rápida, uma alteração rápida das relações de força no poder central ucraniano, que acabou não acontecendo. Sim, porque em 2014 foi assim. Ele entrou na Crimeia, rapidamente tomou tudo e ficou por isso mesmo, né? Ele achou que talvez pudesse ser possível a mesma coisa no país inteiro, mas aí a reação, principalmente dos países ocidentais, da OTAN, com uma ajuda maciça, o plano dele daria certo, se fosse apenas um combate, um problema militar entre Rússia e Ucrânia apenas, daria certo, ele realmente tomaria facilmente, né? Só que a Ucrânia recebeu uma ajuda maciça e quase que imediata do Ocidente, e ela aí conseguiu equilibrar o jogo de uma certa maneira. Então, ele já não, aquele plano inicial de tomar o país inteiro não deu certo. E aí ele concentrou naquilo que a maioria achava antes, né? Aquelas regiões onde existe uma minoria ou uma maioria étnica russa, como é na Crimeia, ou uma minoria étnica russa bastante significativa, como é naquelas regiões de Luhansk, Donetsk, e ele anexou mais duas, Zaporizhia e Kherson, que são um pouco menos, mas que também tem muitos russos, né? Aquela parte leste toda da Ucrânia tinha muitos russos étnicos. Ângelo, é impossível falar da guerra na Ucrânia sem remeter à personalidade política de Putin e do que ele representa, né, nessa nova política de potência
da Rússia contemporânea, né? Você, no teu texto, indica dois pontos que seriam, digamos, positivos ou seriam justificativas plausíveis para o início da guerra, que foi a destituição do presidente de nacionalidade russa, né, um cidadão ucraniano de nacionalidade russa, na Revolução de Maidan, né, da Praça Maidan, que se você assiste apenas, você se limita a assistir o documentário da Netflix e você vai realmente achar que foi uma grande guerra popular, uma grande resistência dos ucranianos, né? E a expansão da OTAN, né? A expansão da OTAN se aproximando rapidamente das fronteiras russas. E, por outro lado, você indica dois argumentos, dois elementos da propaganda de Putin, né, que seriam injustificáveis, né? A ideia de que a guerra teria como objetivo desnazificar a Ucrânia e também a ideia de que a Ucrânia seria um Estado recente, né, e por isso não autônomo, independente em relação à Rússia. Eu queria que você retomasse e quer dizer, os nossos ouvintes da TV 247, da TVT, telespectadores, espectadores da TVT e TV 247 e os ouvintes da Rádio Brasil, de fato, muitos deles não leram o teu artigo e eu acho importante essa tua análise. Por favor. No artigo, eu tentei ser relativamente equilibrado, tentar ver objetivamente a situação, né? Como na maioria dos conflitos, como na maioria das brigas entre marido e mulher, por exemplo, raramente tem um lado que é 100% certo e o outro 100% errado, né? Geralmente tem elementos nas duas direções dos dois lados. Pelo lado russo, né, uma coisa que já vem há muito tempo, né, perturbando os russos, eles vêm avisando, e isso não é uma coisa só do Putin, hein? Na época do Yeltsin também, na época do Yeltsin eu estava lá fisicamente, né? Eu voltei lá para fazer minhas pesquisas pós-doutorais, nos anos 90, eu vi muito essa situação. A questão da expansão da OTAN, né, que eles não entendiam, né? Mesmo o Yeltsin, que era bastante pró-ocidental, né, quando houve a expansão da OTAN no final dos anos 90, ele ligou para o Clinton, falou: como é que você pode fazer isso comigo e tal, né? Porque os russos, a maioria dos russos, mesmo os ocidentalistas, que são mais pró-ocidente, eles não entendem muito. A OTAN era uma aliança militar da Guerra Fria voltada contra a União Soviética, né? Bom, acabou a Guerra Fria, não existe mais União Soviética. Nos anos 90, né, não existia ainda Putin. A Rússia, sob Yeltsin, estava bastante colaborativa em relação ao Ocidente, né? Nos anos 90, Putin era um agente da KGB. Exatamente, já estava subindo ali no serviço de segurança, né? O presidente era o Yeltsin, então Putin ainda não mandava nada. Mesmo nessa época, antes do Putin, a maioria dos russos não consegue entender, porque era uma aliança militar da época da Guerra Fria voltada com a União Soviética. Se não existe mais aquele mundo bipolar, Guerra Fria, nem União Soviética, a OTAN perde sua razão de ser, né? A ideia seria que, sei lá, se diminuísse ou até desaparecesse. E, no entanto, ela não só não diminui, como ela se expande e, coincidentemente, em direção à Rússia. E aí a coisa, né, aperta, porque grandes potências não aceitam serem cercadas, né, por uma aliança militar, né? A gente lembra a crise dos mísseis de Cuba, né, nos anos 60, quando a União Soviética quis instalar mísseis atômicos em Cuba, os Estados Unidos não aceitaram, né? Cuba é um Estado soberano, ele pode fazer o que quiser, mas os Estados Unidos não iam aceitar uma aliança militar ali entre os dois países com foguetes atômicos a poucas milhas ali da Flórida, e arriscaram uma guerra nuclear no mundo para acabar com essa possibilidade de uma aliança ali nuclear entre Cuba e
e a Rússia, né? Os grandes países não aceitam isso. Então, essa é uma questão que o Putin... Esse ponto tem que ser levado em consideração, é um ponto relevante, né? Até porque não faz muito sentido. Né? Na época, o Gorbachev, lá atrás, tinha proposto acabar com OTAN, Pacto de Varsóvia, e criar um esquema de segurança pan-europeu, como ele diz, né? Comum. Não aceitaram isso, né? E optaram pela expansão da OTAN. Então, isso cria um grande problema. E o outro problema que eu acho que ele tem também uma certa razão em 2014, houve realmente a derrubada de um presidente constitucionalmente eleito, o Viktor Yanukovych, que era um cidadão ucraniano de nacionalidade russa. E aí é aquela coisa, né? Para alguns foi um golpe de Estado, para outros foi uma rebelião popular, né? Uma revolução popular, né? Até dizem, né? Mas o problema das revoluções é isso, o problema da legitimidade, né? A legitimidade é conquistada com o tempo, né? E aí o país se dividiu, né? Em 2014 o país se dividiu. A maioria dos cidadãos ucranianos de nacionalidade ucraniana acharam que o presidente russo, cidadão ucraniano de nacionalidade russa, Yanukovych, estava fazendo errado, né? Porque ele parou os acordos para se integrar à União Europeia e se voltou mais para a Rússia, né? Mas os cidadãos ucranianos de nacionalidade russa não aceitaram o novo governo central, dizendo que era ilegítimo e entraram em rebelião, né? A Crimeia foi tomada pela Rússia e aquelas duas, Donetsk e Luhansk, aquelas duas províncias, se declararam em rebelião, né? Então, esses dois pontos, eu acho que o Putin tem razão, né? Tem que ser discutido, ali tem alguma razão, né? Agora, como você bem colocou, existem pontos em que... Bom, primeiro de tudo, eu acho que, assim, ele tinha razão nesses pontos, mas ele perdeu a razão quando ele quis resolver através da guerra, né? É como se você tem uma razão numa disputa com alguém, mas se você vai lá e quer matar a pessoa, aí você perde a razão. Não pode resolver dessa maneira, né? Então, eu acho que esses dois pontos que eu acho sérios, que deviam ser levados em consideração, etc., tinham que ser resolvidos de uma outra maneira, não foram. Mas daí apelar para a guerra, eu também acho que é um pulo, né? Aquilo ali não daria direito a ele de simplesmente acabar com a independência de um país, né? E principalmente porque também ele utilizou alguns argumentos que, né, a questão foi lá para desnazificar a Ucrânia, né? Esse é um argumento, ele está pegando uma pontinha, um grão de verdade, porque na Ucrânia, assim como em outros países da Europa e do mundo, existem realmente grupos de extrema-direita, alguns neonazistas e tal. Mas isso não é razão para você derrubar o país inteiro, né? Existem, proporcionalmente, provavelmente, existem mais neonazistas na Alemanha Ocidental do que na Alemanha, do que na Ucrânia, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Na última eleição que houve, esses partidos de extrema-direita, neonazistas, se juntaram numa coalizão e não conseguiram nem os 5%. Tem uma barreira, né? Uma cláusula de barreira. Para eleger um deputado, o seu partido tem que ter pelo menos 5% dos votos. Eles não conseguiram nem 5% dos votos, né? Então, só para você ter uma ideia de que não pode dizer que o país inteiro é nazista por causa da existência de grupos nazistas, de barulhentos, né? Esse que é o problema. Fazem barulho. Então, essa é outra. E a outra coisa que eu acho que é até mais séria, o Putin, ele fez até um artigo de história mesmo, provavelmente com a ajuda de historiadores, né? Mas só ele que botou o nome dele lá, em que ele diz que a Ucrânia nunca teve uma experiência estatal, um Estado independente, né, forte. Então, a condição de Estado da Ucrânia não era forte, ela não tinha direito a existir, é isso que ele está falando, né? Estava virando fantoche do Ocidente, e isso aí ele está pegando, entrando um pouco na minha seara de historiador, né? Aqui, se você me der alguns minutos, mas eu vou falar rapidamente, né? Pegando 1000 anos de história da Ucrânia em 3 minutos que eu vou falar, mas só rapidamente.
Até porque a gente não conhece muito a história da Ucrânia e até mesmo da Rússia, né? No Brasil, só rapidamente, né? 1000 anos de história da Ucrânia e da Rússia em 3 minutos. Muito dessa questão de Ucrânia, Rússia e Bielorrússia está porque ucranianos, russos e bielorrussos, eles têm uma origem comum lá atrás, era o chamado Estado Kievano, que existiu dos séculos 9 ao 12. E ali não havia ainda diferenciação entre russos, ucranianos e bielorrussos. Era um povo só, né? Aquelas tribos que existiam ali. Então, eles têm uma origem comum, né? Então, esse Estado kievano existiu em volta de Kiev, né? Era uma confederação solta de cidades-estados, né? Com vassalagem ao grande príncipe de Kiev. Depois do século XIII ao XV, aquela região toda foi tomada pelo domínio mongol, né? Os mongóis que dominaram aí meio mundo, né? Desde a Europa até a China, né? Kublai Khan tomou a China, que era o país mais adiantado da época. Então, toda aquela região caiu sob o domínio mongol. Quando os mongóis foram expulsos, aí, e na época do domínio mongol, eles foram se diferenciando lentamente em russos, ucranianos e bielorrussos, né? Que chamam-se grandes russos, são os russos atuais, pequeno russos são os ucranianos atuais, e os russos brancos são bieli, em russo significa branco, né? Que são os bielorrussos. Eles já foram começando a se diferenciar. E depois do domínio mongol, a partir do século XV, o destino de Rússia e Ucrânia foi bem diferente, né? A Rússia teve um estado próprio, né? Baseado em Moscou, criou um grande império, o Império Czarista, né? Agora, a Ucrânia não. A Ucrânia não chegou a ter um estado próprio. Ela foi retalhada, os que são os ucranianos atuais, né? Ficaram espalhados em vários impérios. Uma parte no Império Russo, uma parte no Império Otomano, outra parte na Polônia e Lituânia, né? Lá na frente, outra parte no Império Austríaco. E a Ucrânia só teve realmente, se você botar assim, um Estado independente minimamente estável, ela só teve em 1991, com o final da União Soviética, que aí a União Soviética se dividiu naquelas repúblicas constituintes, uma delas era a Rússia, a outra era a Ucrânia, viraram países independentes, né? Em 1917, na confusão ali da guerra civil que se seguiu à Revolução Russa de 1917, existiu uma República Popular Ucraniana, independente, mas efemeramente. Ela decretou a independência, existiu por 1 ano e meio, 2, mas depois foi tomada pelos bolcheviques, né? Ou seja, o que você está querendo dizer é o seguinte: do ponto de vista da longa duração, tudo começou em Kiev. Não é isso? Isso é uma outra grande discussão, né? Moscou diz que eles são a base, né, principal, eles que expulsaram os mongóis, etc., e criaram um grande Estado que atraiu, né, gravitou ali em volta dele, né, russos, ucranianos e bielorrussos. Mas os ucranianos dizem que, primeiro de tudo, o Estado original era o chamado Estado Kievano, chamado Kievano porque era baseado em Kiev, era o centro. Essa é a primeira coisa, né? E segundo, eles dizem que a Rússia, os ucranianos não podem ser subsumidos nos russos, porque os ucranianos, como eu falei, ficaram divididos em vários impérios. Não foi só no Império Russo, né? A parte mais ocidental da Ucrânia, a chamada Galícia histórica, nunca foi parte do Império Russo, né? Ela só foi incorporada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é a parte mais ocidental e a parte que é mais anti-Rússia, né? Mais pró-Ocidente, vamos dizer assim. Então, os ucranianos dizem que não podem ser subsumidos, né, sob os russos, porque, primeiro, foram eles que originaram o Estado kievano, e segundo, que mesmo posteriormente teve regiões de lá que nunca foram parte do Império Russo, etc., só depois da Segunda Guerra Mundial, então não podem ser subsumidos nisso, né? Dizem. É uma grande discussão histórica. Na verdade, um debate historiográfico que acabou sendo utilizado por Putin numa direção, né? Numa direção legitimadora uma ação racional com respeito à sua finalidade, né? Os seus fins de. Se você me permite um rápido comercial, entre aspas, mas que é interessante.
vai sair agora, a partir de setembro, né, o novo número da Revista Brasileira de História, né, da AMPU, em que vai sair um artigo meu exatamente sobre a questão a guerra da Ucrânia, repercussões historiográficas, em que eu vou tratar exatamente essa questão dessas discussões historiográficas entre Rússia, Ucrânia, etc., essa questão do artigo do Putin, e fazer a retomada. Então, quem se interessar pela história da Ucrânia, que é pouquíssimo estudado no Brasil, né? Eu recomendo esse artigo meu que vai sair na Revista Brasileira de História, o número a partir de setembro desse ano, 2023. A partir de setembro. Então, próximo mês, na Revista Brasileira de História. Ângelo, você, durante um tempo, caracterizou a Rússia como uma democracia dirigida. Não é? E nesse artigo de 2022, você afirma, abre aspas, que Putin destruiu os últimos vestígios de democracia na Rússia. Eu queria saber a tua avaliação nesse momento, em 2023, ou seja, passado de 2022, que foi o momento em que você redigiu esse texto, o período da lei marcial em vigor, né? Eu queria que você analisasse a situação da Rússia, o que há de democracia ainda na Rússia, e como isso se vincula ao projeto do Putin de fazer com que a Rússia volte a ser a grande potência que foi durante o Império Czarista e durante o Império Soviético, e depois o período em que a Rússia entra numa crise profunda. E só um adendo que eu gostaria de te ouvir a respeito. Qual é a tua opinião, qual é a tua avaliação? Como você viu o documentário dirigido pelo Oliver Stone sobre Putin? Em algum momento da tua resposta, se tu puder fazer essa referência. Por favor, Ângelo. Ok. Se eu esquecer algum ponto, você me relembra depois e a gente pega aí. Só pegando um pouquinho para o final, que você mencionou, o Putin, ele é que em russo chama Державник, né? Em Rússia, Держава significa grande potência, né? Державник é aquele que defende a Rússia como grande potência. O Putin é um Державник, né? Ele vê a Rússia como uma grande potência. Né? Por que isso? É uma coisa meio... Esses grandes países, né? Os Estados Unidos também tem essa noção de que é a maior democracia do mundo, né? E tal. Tem esses mitos, né? Por causa da sua força militar, econômica, etc. Né? A Rússia... A razão que eles têm nisso, que é muito histórica, né? A Rússia sempre foi, no mínimo, uma grande potência, né? Na época do Império Czarista, ou uma das duas únicas superpotências da história, né? No século XX, na época da União Soviética. Né? Os anos 90, 1990, né? Sob Yeltsin, que foi uma grande depressão econômica, etc., é uma exceção na história da Rússia, que ela estava bem enfraquecida. Né? E a partir dos anos 2000, coincidentemente com Putin, né, houve uma retomada do crescimento econômico no início, né, na primeira década dos anos 2000, cresceu muito, etc. E a Rússia recobrou muito de sua força também, não só econômica, como começou a recobrar sua força militar, etc., e se tornar mais assertiva. Né? Então, uma coisa para entender muito a mentalidade do Putin é isso. O Putin é o que eles chamam de Державник, né? Aquele que vê a Rússia como grande potência. Não dá para imaginar a Rússia como um país enfraquecido. Para ele não existe isso. Né? É um sine qua non, vamos dizer, dele, né? da Rússia. E nem, por exemplo, uma potência regional, tipo o Brasil. Né? Ele quer como uma potência mundial, como tradicionalmente foi na história, né? Com exceção de... E ele deixa isso claro em inúmeros momentos do documentário do Oliver Stone, né? Isso. Então, isso aí tem que ser levado em conta, né? Quando se dialogar. A Rússia não é mais aquela Rússia enfraquecida dos anos 90. Ela se recuperou economicamente. Né? É claro que agora nós estamos entrando numa outra realidade. Né? Na verdade, né, o grande crescimento da primeira década dos anos 2000, também com a crise de 2009, etc., assim como a maioria dos países do mundo, deu uma diminuída. Depois veio o baque também
da pandemia, né? Então não é a mesma situação, mas mesmo assim ela já tinha se recuperado bastante economicamente para se tornar novamente assertiva, né? E isso é um sine qua non do Putin. Para lidar com ele, tem que lidar com essa discussão, né? Então essa é uma colocação. Eu me perdi um pouco logo no início da sua pergunta, foi em relação A pergunta foi sobre o que há de democracia na Rússia. Você sim, inicialmente caracterizava a Rússia como uma democracia dirigida, e nesse artigo você fala que Putin destruiu os últimos vestígios de democracia na Rússia. Essa expressão democracia dirigida, na verdade, não é minha, ela é usada por muitos politólogos russos, etc., para descrever a Rússia, principalmente na época do Putin, né? Porque nós falamos aqui que a década do Yeltsin, 1990, né, economicamente, ela foi uma catástrofe, né? A queda do PIB russo nos anos 90 foi maior do que a dos Estados Unidos na década da Grande Depressão de 1930, só para se ter uma ideia do que foi aquela catástrofe econômica, né? Por outro lado, pelo lado político, né, a época do Yeltsin foi relativamente, vamos dizer, aberta politicamente, né? Você tinha partidos de oposição, muitos jornais de oposição, até canais de televisão de oposição. Se a gente tirar episódios como o canhoneio do parlamento em 1993, de maneira geral, fora esses arroubos autoritários, né, de maneira geral foi mais democrática, né? A dinâmica foi bem diferente no período Putin, né? No Putin, a economia deslanchou, né, ajudada até pelo aumento dos preços do petróleo, né, ali de 1990 a 2000, quando Putin entrou, os preços do petróleo dispararam, né? Na verdade, não é nem dobraram, nem triplicaram, nem quadruplicaram. Eles decuplicaram, né? Os preços do petróleo, só para ter uma... Como é que melhorou economicamente? O preço do petróleo era em 1998, era um pouquinho abaixo de $10 o barril. Dali a 4 anos, né, até 2004, estava $148 o barril. De menos de $10 para $148. Imagina, com esse dinheiro que entrou, né, o Putin, por isso que ele virou um deus lá, né? Ele melhorou a situação econômica, os salários e aposentadorias estatais que viviam meses atrasados sob Yeltsin, né? Ele em um ano regularizou, virou um deus lá no início, né? Mas a competitividade eleitoral, eu me lembro de um livro teu, eu acho que deve ter uns 20 anos, né, em que você tratava exatamente dos vários partidos existentes, o que cada um, a linha política de cada um, quer dizer, como é que essa diversidade que existia, aquela disputa que existia, aquela competição eleitoral que existia, se apresenta hoje? Não, pois é. A Rússia, né, como muitos países, né, não era uma democracia consolidada, nem sob Yeltsin. Eu estou falando que, comparativamente, era mais aberto, mas não era uma democracia consolidada, né? Muitos partidos, a maioria dos partidos era partido que a gente chama aqui de fisiológico, né? Muitos eram criados à véspera de eleição para apoiar o Yeltsin, apoiar os candidatos do Yeltsin, né? O partido que era mais assim institucionalizado era o Partido Comunista, né, da Federação Russa, que aquele ali tinha militância de base, etc., e foi bastante votado. Na década de 90, na segunda metade, era o partido mais votado da Rússia, nos anos 90, na segunda metade. Só que ele não conseguia... mas se tem a maioria dos votos, a maioria dos parlamentares, por que ele não... a maioria dos parlamentares, não, digo, era o partido mais votado, né? Como é que não conseguia governar? Era o mais votado, mas tipo o PT, né, que foi o partido mais votado em algumas eleições no Brasil, mas era 20% dos votos. E aí você não governa sozinho, né? Tem que fazer coalizão. No caso do Partido Comunista era mais do que isso, era 30 e poucos por cento dos votos, 1/3 do eleitorado sozinho, mas aí os outros partidos se juntavam contra ele, né? E aí ele não conseguia governar sozinho. Então, tinha isso. Agora, quando o Putin entra, alguns organismos internacionais, a Freedom House, etc., né, que mede ali negócio de democracia, tem aqueles índices de democracia, consideram que desde 2004 a Rússia já não é mais uma democracia, né, já não é mais um Estado livre.
né? Mesmo na época do Yeltsin, eles não consideravam uma democracia plena. Ela era média, né? Que eles falavam. Eu acho que nessa época é um exagero dizer que ali já era uma ditadura, tá? Eu tive lá nessa época também. Na verdade, você tinha diminuído, o espaço para a oposição era menor do que nos anos 90, né? Porque, por exemplo, o Putin ele reestatizou ou controlou, através do Estado, a maioria dos canais de televisão, que é onde as pessoas pegavam, principalmente os mais velhos, pegam a maioria das suas notícias, né? Então, isso aí já é uma coisa que diminui. Agora, tinha os jornais de oposição ainda, né? O Putin, ele no início, ele não precisava apelar muito para o autoritarismo, porque ele foi muito popular pelo lado econômico, que eu demonstrei aqui. Nos anos 90, imagina aquela depressão econômica, o Putin entra, ele deu sorte que eu falei de entrar em 1999, 2000, em que o preço do petróleo, como eu falei, não dobrou, triplicou, quadruplicou, não, ele decuplicou 10 vezes mais. E aí a situação econômica melhorou, tanto macroeconomicamente quanto microeconomicamente. O povão também sentiu no bolso, né? Não é que nem assim, a economia vai bem e o povo vai mal, né? Como disse o Figueiredo, o nosso presidente Figueiredo, né? Então ele se tornou muito popular nisso. Então ele não tinha tanta necessidade de... E muitas vezes diziam, até aí 2014, né? Diziam que havia muita falsificação nas eleições, etc. Ele não precisava disso. E tanto não havia tanta falsificação, pode ser que houvesse assim marginalmente, né? Como existia também nos anos 90, porque eles não tinham lá um sistema eletrônico como o Brasil, um sistema eletrônico com um judiciário totalmente independente, né? Porque um sistema eletrônico sem judiciário independente pode virar um mundo orwelliano, né, de George Orwell. Então, mas uma coisa que você pode ver sobre isso existia um centro de pesquisa de opinião que era de oposição ao Putin, o Centro Levada. Então, eles não podem ser acusados de estarem fazendo propaganda para Putin. E quando você via as pesquisas pré-eleitorais, até a véspera da eleição, elas batiam, do centro de oposição, o Centro Levada, batiam mais ou menos com o resultado, né? Porque ele foi muito econômico, foi muito popular com essa questão da economia. Agora, eu acho, mas eu chamava de democracia dirigida, porque não era, como eu falei, ele reestatizou os canais de televisão, usava muito a máquina, né? Que a gente mais ou menos tem um pouco, até no Brasil a gente vê isso, né? Mas lá era mais pesado o uso da máquina. Mas tinha um espaço para a oposição, ele não precisava ainda. Agora, principalmente com a guerra introduziu uma lei marcial que aí praticamente acabou a democracia. Você não pode nem usar a palavra guerra, uma coisa meio surreal, né? Você não pode usar a palavra guerra para descrever o que está acontecendo lá, né? Se você for fazer um protesto, mesmo silencioso, como eles começaram a apelar para protesto silencioso, você é preso imediatamente, né? E a pena é forte, são muitos anos de prisão por essa coisa de mostrar uma imagem falsificada, né, da operação militar especial, como eles colocam. Então, eu acho que ali realmente foi a queda da democracia russa, que eu ainda chamava de democracia dirigida, e nesse momento a gente pode dizer que é uma ditadura. E o documentário do Oliver Stone deu uma forte contribuição na construção dessa figura do Putin como grande liderança de uma potência. Não, eu achei bastante interessante o documentário dele, porque mostrou um pouco do lado do Putin, né? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente é muito guiado pelas agências de notícias ocidentais, etc., que fazem uma visão meio demoníaca do Putin, né? Como se fosse um demônio, ou tudo é culpa dele na Rússia. Também não é assim, né? Como eu falei, geralmente não tem um lado 100% certo, 100% errado, né? É claro que muitas dessas críticas têm razão de ser, etc., mas também você não pode passar por uma caricaturização, né? Que aí você fala, Hitler era um louco, por exemplo. Vamos pegar um caso bem radical. Hitler é um louco. Se você fala que é louco, aí você não consegue nem estudar objetivamente. Primeiro de tudo, você está tirando a culpa dele, porque um louco não tem culpa, ele não domina os seus pensamentos, etc.
Esse é um primeiro problema de você dizer que Putin é um louco, Hitler é um louco, né? Você está esvaziando o quanto houve de racionalidade no projeto hitleriano. Né? Exatamente, exatamente. Então, mesmo, né, que você critique, etc., né, raramente, como historiador, você sabe que raramente alguém está 100% certo e o outro 100% errado. Então, você tem que analisar, e eu acho que o documentário do Stone foi bom por causa de mostrar o Putin, primeiro na palavra dele, depois você analisa criticamente se você quer acreditar ou não, mas para chamar a atenção para alguns desses pontos, como você colocou, né, ele se mostrando como Deržavnik, por exemplo, que é importante para entender a mentalidade e como você vai tratá-lo posteriormente, né? Mais do que ver uma caricatura, porque aí você vai dar com os burros na água. Se você for tratá-lo como uma caricatura, ele não é uma caricatura, né? Ele é um projeto político. Ângelo, a gente está chegando na última parte dessa entrevista e eu gostaria de concluí-la citando um trecho, o início da tua conclusão, né? Do artigo, em que você afirma, abre aspas, parece-me que a situação atual mostra que o mundo está enfrentando situações novas com instrumentos anacrônicos e ultrapassados. Fecha aspas. Essas instituições que você cita, né, saídas de Bretton Woods, as alianças militares como a OTAN, o Conselho de Segurança da ONU, que são algumas das instituições, né, internacionais que você, inclusive, citou. Elas conseguem, acho que você já na frase que eu citei, já mostra que já responde negativamente, né? Mas o que elas ainda têm a contribuir, ou há, na verdade, uma grande necessidade de reestruturação desse conjunto de instituições internacionais? O que eu estava me referindo é que, depois da Segunda Guerra Mundial, né, estávamos num mundo novo ali. Né? Então, como é que nós vamos tratar esse mundo novo? Então, foram criadas diversas instituições, né, para lidar com esse mundo novo, que era um mundo bipolar. Né? Você tinha Estados Unidos, União Soviética, etc. Então, foram criadas várias situações. Houve a ONU, o Conselho de Segurança, né? Criou-se a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? Foram criadas várias dessas instituições. De uma certa maneira, né? É claro que isso tudo aqui dá pano para manga para discussão. De uma certa maneira, funcionaram essas instituições, principalmente em relação ao grande perigo que surgiu da guerra nuclear. Né? Chegamos muito perto delas em 62, com a crise dos mísseis em Cuba. Mas não houve ali nenhuma terceira guerra mundial, né? E nenhuma guerra nuclear. Então, de uma certa maneira... Não obstante o fato das guerras, como você muito bem sabe, as guerras terem ido para as periferias, né, do planeta. Né? Claro, a Guerra Fria... Né? Não era um arranjo perfeito, não resolveu tudo, mas, de maneira geral, de uma certa maneira, relativamente funcionaram para a sua época. Né? Porque o grande problema ali que essas questões foram criadas era exatamente manter nessas novas grandes potências ali, como é que vão fazer para não se digladiarem e, num novo mundo atômico, né, de energia nuclear, etc., eles se degladiarem para levar ao final do mundo. Né? Não expandirem o projeto do Oppenheimer, né? Exatamente. Então, de uma certa maneira, funcionaram. É claro que com 1000 problemas, não resolvendo os problemas do mundo, etc., mas nessa questão funcionaram. Só que depois acabou esse mundo bipolar, acabou a União Soviética, nós vivemos num novo mundo pós-Guerra Fria. E nós estamos vivendo nesse mundo pós-Guerra Fria, com novos problemas pós-Guerra Fria, usando os mesmos instrumentos do mundo da Guerra Fria. Né? Então há um descompasso aí. Por exemplo, essa questão da expansão da OTAN se expandir como se ainda tivesse Guerra Fria. Esse é um problema forte. Né? A questão do Conselho de Segurança, como é que é? Só ficam aqueles países, aqueles 5 países originais, etc. Né? Então, eu acho
que a gente tem que trabalhar essas questões. A questão da expansão da OTAN é uma questão central aí que tinha que ser trabalhada. Também não se trata de jogar fora o bebê junto com a guerra, com a água suja. Tem que tomar cuidado. A ONU não pode ser descartada assim. Ela é um fórum importante, né? Nós temos que ver como é que essa questão de alianças militares, como é que a ONU pode se tornar mais representativa, mas muita calma nesse momento aí dessas transformações, para a gente não repetir problemas anteriores. A ampliação do Conselho de Segurança, né, dos países do Conselho de Segurança, que é uma proposta que vem acompanhando os governos Lula, né, as reivindicações do Brasil para ampliação. A criação do Banco dos BRICS, que seria uma espécie de alternativa em relação ao FMI. Você considera como sendo iniciativas de atualização dessas instituições? Isso é uma pergunta. A outra, o ponto central, o ponto, digamos, mais difícil de ser modificado seria exatamente a existência de uma única grande organização militar, né, transnacional, que seria a OTAN. Esse seria o grande problema desse conjunto de instituições da Guerra Fria que já não conseguem dar conta mais desse período pós-Guerra Fria? Eu acho que o que você colocou, por exemplo, a questão da ampliação do Conselho de Segurança da ONU, né, a criação de organizações alternativas, como o Banco dos BRICS, etc., eu acho que é um caminho a ser explorado, né? Não é fácil a solução. Como eu falei, também não se deve jogar fora o bebê junto com a água suja. Então, a gente tem que fazer experimentos e ver o que funciona, né? Em relação à questão do Conselho de Segurança, talvez muitos dos que estão nos ouvindo, né, pensem assim, mas por que não acaba logo o Conselho de Segurança? Fica todo mundo democrático igual, né? Mas nós já tivemos isso também na Liga das Nações, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que era todo mundo igual e sem um Conselho de Segurança, e às vezes ela não conseguia atuar, né, porque qualquer país tinha poder de veto, então ela não conseguia atuar, às vezes, com eficiência. Então, por isso foi criado um Conselho de Segurança. Mas ele foi criado em cima de uma realidade pós-1945. Nós vivemos numa outra realidade. Então, eu acho que nós temos que buscar soluções por aí com cuidado, como eu falei, sem descartar tudo assim, né? Mantendo o que é útil, etc., e aprimorando. Então, eu acho que essa é uma... estamos caminhando nisso. E a outra que você colocou, desculpe, esqueci novamente. O que seria a mais difícil, né? Que seria uma alternativa em relação à OTAN. A questão da OTAN é que eu acho que é a mais complexa, né? Porque, como eu falei, não faz muito sentido no mundo atual você ter a OTAN como aliança militar, principalmente como era antigamente, né? Como eu falei, o Gorbachev, de uma certa maneira, lá atrás, ele previa, ele falava, vamos criar um arranjo pan-europeu, né, acabando com o OTAN, Pacto de Varsóvia, ou então transformando o OTAN, Pacto de Varsóvia, em organizações políticas, né, não estritamente militares, né, que interagissem, alguma coisa nesse sentido. Isso não foi feito. Então, eu acho que esse é um ponto nevrálgico que nós temos que trabalhar, porque senão esse problema vai se repetir no futuro. Vai voltar não só com a Rússia, mas talvez com a China posteriormente também, né? Então, essa é uma tarefa aí para os nossos políticos trabalharem aí, e tem que trabalhar rápido, hein? Porque essa guerra na Ucrânia, a gente, aqui no Brasil principalmente, a gente acha que é uma coisa longínqua, etc., mas cuidado, no mundo atômico, se houvesse essa coisa se espalhar e alguém usar armas atômicas, vai sobrar para todo mundo. Ângelo, última pergunta. Sobre cenários em relação à guerra na Ucrânia. Existe a possibilidade de uma cronificação, né, do conflito, de se tornar um conflito de longa duração, longa durabilidade no tempo, ou você vê uma outra tendência em curso?
Não, se eu tivesse que apostar hoje, é muito difícil, né? Hoje as coisas não estão bem definidas, vão levar tempo, e as guerras surpreendem. Assim como às vezes começam surpreendentemente, né? Tipo a Primeira Guerra Mundial, o jeito que foi, ninguém esperava. Achavam que era uma coisa que ia ser rápida, né? Até por isso, depois virou uma guerra mundial. Às vezes elas terminam também surpreendentemente, porque existem coisas subterrâneas, fraquezas subterrâneas, que de repente caem. Mas se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que viraria o que eles estão chamando de conflitos congelados, né? Como existem vários naquele espaço pós-soviético, né? A Transnistria, né, na Moldávia, a Ossétia, na Geórgia. Se eu tivesse que apostar, eu acho que vai virar mais um conflito congelado ali, que chega a ser uma trégua, mas não se resolve o problema central. Então, aquela coisa vai sendo empurrada com a barriga, né? Mas, como eu falei, não é tão fácil prever, não, que as coisas ainda estão em desenvolvimento. Bom, eu tive o grande prazer de ouvir, né, e compartilhar com vocês que acompanham o programa na TV 247, na TVT, na Rádio Brasil de Fato, o professor, o historiador, professor da Universidade de São Paulo, onde coordena o Laboratório de Estudos da Ásia, Ângelo Sigrilo. Ângelo, espero que, depois de 2 décadas, né, sem nos encontrarmos, espero que esse seja um primeiro reencontro e que sempre que houver notícias, temas que precisam de esclarecimento acerca do que acontece na Ásia, você esteja sempre disponível para participar do Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Ângelo. Suas últimas palavras. Não, eu só quero agradecer, o prazer foi todo meu, poder falar com os espectadores, os ouvintes, né? E o prazer pessoal de reencontrá-lo, né? Depois de tanto tempo, você que me influenciou muito em relação, me jogou para estudar Gramsci, né? Naquela época ali, o Mondaini, que é um grande especialista em Gramsci e assuntos gramscianos. Então, foi um grande prazer revê-lo e espero que haja outros reencontros aí, futuro próximo. Oxalá, isso acontecerá. Grande abraço, Ângelo, e até a próxima semana com um novo Trilhas da Democracia.